ver um pequeno trecho do Evangelho. Ouvistes que foi dito: amarás teu próximo e odiarás teu inimigo. Pois eu vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol para os bons e maus, e chover sobre justos e injustos. Pois se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não o fazem também os cobradores de impostos? E se saudais apenas vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Esse trecho que a gente leu hoje, se for levado ao pé da letra, ele pode ser bem estranho, por dois motivos. Então, primeiro, pelo amor aos inimigos que Jesus nos propõe. E segundo, pelo conselho que Jesus nos dá, de sede perfeito como o meu Pai é perfeito, como Deus é perfeito. Então hoje nós vamos nos ater a essa segunda parte, que trata da perfeição, a perfeição moral. A parte que fala sobre o amor aos inimigos, isso nós já tratamos em várias palestras, mas o amor aos inimigos que Jesus diz, é claro que não é o amor como nós amamos aquelas pessoas pelas quais temos mais afeição, mas sim está sempre aberto para o perdão e mesmo fazer o bem àqueles que são considerados nossos inimigos, todas as oportunidades possíveis. Mas como nosso objetivo hoje é tratar da perfeição moral, Jesus, quando ele diz, sede perfeito como meu Pai é perfeito, é claro que ele não queria dizer que nós devemos aspirar a ser tão perfeito como Deus é perfeito, porque isso é impossível. Porém, ele coloca Deus como um exemplo, como um modelo que nós devemos buscar seguir. A perfeição a que um ser humano está sujeito, ela é uma perfeição relativa. Nunca poderemos ser perfeitos como Deus é perfeito, mas podemos ser bastante perfeitos à medida que vamos evoluindo. Todo espírito, quando ele é criado, e todo espírito ele tem uma tendência para evoluir. E o espírito evolui através de suas várias existências, suas várias encarnações. Quando ele se despoja dos seus vários vícios e ele adquire suas virtudes. Então, dessa maneira ele está evoluindo. E um dia ele pode se tornar perfeito, mas aquela perfeição que ela está ao alcance de uma criatura, ao alcance de um espírito. Então, ele pode se tornar um espírito puro, no sentido de não ter vícios, e no sentido de ter muitas virtudes, porém nunca se igualando a Deus. Os espíritos perfeitos, e mesmo os espíritos que ainda são imperfeitos, que é o nosso caso, nós nos livramos da influência da matéria à medida que nós vamos evoluindo, do mesmo modo que nós evoluímos no sentido moral, nós nos tornamos melhores a cada dia. E mesmo intelectualmente, vamos adquirindo sabedoria, que é uma inteligência mais elevada. E todos os vícios e nossas virtudes, elas vêm de outras encarnações das quais nós viemos. Então o espírito, ele vem de uma outra encarnação devido à pré-existência da alma, e a pluralidade de existências, e com isso nós trazemos para essa vida atual muitas daquelas virtudes e vícios que nós adquirimos em outras existências. Isso vai fazendo parte da nossa identidade, da nossa personalidade. E a principal finalidade de nós encarnarmos é justamente nos despojar desses vícios e adquirir novas virtudes e corrigindo os nossos erros do passado, e assim a gente evolui. Então essa é a finalidade das várias existências. Mas o que é vício e o que é virtude? Então parece simples, mas é sempre bom a gente definir esses termos. Um vício, ele é qualquer defeito moral que nós temos. Uma virtude é qualquer boa qualidade moral que nós temos. E elas são várias.
Mas as maiores virtudes existentes são aquelas virtudes que demonstram um desapego à matéria, um desapego de nós mesmos, uma falta de interesse pessoal. Então, as virtudes que são caracterizadas justamente pela abnegação, pelo desapego das coisas materiais, pela falta de interesse pessoal, elas são as virtudes maiores. E, consequentemente, a caridade, que ela pode ser entendida como a aplicação efetiva na prática do amor ao próximo, ela é a maior das virtudes também. Do mesmo modo que Jesus havia dito que o amor ao próximo é o segundo maior mandamento, depois apenas do amor a Deus. Existem várias outras virtudes também, a gente pode citar aqui alguns exemplos. Um grande exemplo era São Francisco de Assis, que diante de todas as dificuldades que ele passava, batia nas portas e muitas vezes era negado a ajuda que ele pedia, ele continuava persistente, era paciente. A sabedoria, então a sabedoria, e eu posso dizer juntamente com a justiça, pelo exemplo que eu vou dar aqui agora, a Bíblia nos traz vários exemplos de virtudes. O rei Salomão, assim que ele assumiu o trono, ele teve a oportunidade, um sonho, uma visão, de pedir a Deus qualquer coisa. E ele pede sabedoria e o dom de julgar todo o seu povo. Então Deus, naquela hora, ele falou: você poderia ter pedido qualquer coisa para você, e pediu sabedoria, e pediu o dom de julgar o povo de Israel. Então eu vou te dar a sabedoria, vou te dar o dom de julgar, um dom de justiça, e ao mesmo tempo eu vou te dar todas as outras coisas. E assim ele foi o maior rei que a Bíblia nos conta. A fé, então a fé a gente pode, o maior exemplo que o próprio Cristo nos conta no Evangelho é o oficial romano, que diante de Jesus, ele pede para que Jesus cure o seu escravo, o escravo que era amado por ele. E Jesus disse naquele momento: nem em todo o povo de Israel eu vi uma fé tão grande quanto a sua. E era um exemplo de fé. E naquela época era considerado um pagão. A fortaleza que a gente pode ver nos apóstolos de Jesus, que foram perseguidos, todos, exceto João, tendo uma morte violenta, depois que Jesus morreu. E a misericórdia, que é o dom de perdoar. A maioria dos espíritos, dos grandes espíritos, das grandes pessoas, elas possuem algumas virtudes específicas, nas quais, que é a sua característica, ela se concentra naquilo. Porém, todas as virtudes, somente aqueles espíritos puros, e um exemplo que a gente pode observar é Jesus. Jesus, que era paciente, ficou crucificado na cruz, sofrendo, sem se desesperar, era sábio, justo, tinha fé, era forte, tinha misericórdia, perdoou até mesmo Judas, que o traiu. E já os maiores vícios, todos esses vícios, eles são derivados do egoísmo. Se a caridade ela é caracterizada pelo amor ao próximo, pela abnegação, pela falta de interesse pessoal, o egoísmo é o contrário. O egoísmo é a predominância, a totalidade do interesse pessoal. Então, tudo o que eu faço, eu penso no meu próprio umbigo. Então, isso é o egoísmo. E do egoísmo são derivados todos os outros vícios. Por exemplo, a avareza, eu quero todas as riquezas para mim mesmo. A intolerância, eu não aceito o outro do jeito que ele é. A inveja, pois eu quero tudo para mim e não aceito que o outro tenha também. O medo, o orgulho, tudo isso vem do egoísmo. O orgulho, por sua vez, ele também é um grande vício, e dele surgem vários outros vícios que nós devemos fugir também, como a vaidade, que é a vontade de querer, de mostrar
que eu sou melhor do que eu sou. O próprio orgulho, qual é a definição do orgulho? O orgulho é o conceito exagerado de si mesmo. E a diferença que ele tem para a vaidade é essa, que a vaidade eu quero mostrar que eu sou melhor que os outros em algum campo. O orgulho eu posso sentir apenas que eu sou melhor. Ele é a causa de vários defeitos, como a mágoa. Muitas vezes eu deixo de perdoar alguém e fico magoado com ela, porque eu sou orgulhoso. Eu me julgo um ser superior que não pode passar por aquilo e por isso eu não perdoo. E nós temos um exemplo contrário de Jesus, que não precisava passar por nada do que passou e perdoou. O remorso, às vezes também eu me acho muito bom e fico sentido comigo mesmo, fico me remordendo, remoendo através de pensamentos, o meu passado, as coisas ruins que eu já fiz, porque eu acho que não posso ter feito aquilo. Tudo isso vem do orgulho e por sua vez, vem do egoísmo. Mas o egoísmo, ele está fundamentado no interesse pessoal e, consequentemente, no apego ao mundo. Qual é o jeito, então, qual é a maneira que eu vou me livrar do egoísmo e de todos esses outros vícios? Quando eu adoto um ponto de vista espiritual, eu olho as coisas não com meus olhos do mundo, meus olhos de uma visão material, mas através de uma visão espiritual. E aí eu entendo o que realmente tem valor. E eu vejo que todos esses vícios são baseados em bobeira, bobagem, coisa que não deve estar baseado, um espírito deve se basear. Nesse momento eu passo a ser abnegado. Eu deixo o interesse pessoal de lado. Eu começo a amar o meu próximo, consequentemente a ter caridade. Nesse momento que eu adoto uma visão, um ponto de vista espiritual, eu deixo de ser avarento, porque eu sei que as verdadeiras riquezas estão no mundo espiritual. Eu vou deixar de ter mágoas, porque eu não tenho mais orgulho. E dessa maneira o amor ao próximo, ele vence todos esses vícios, através do desapego ao mundo, o desapego de nós mesmos e da abnegação. O convívio com pessoas egoístas, e nós podemos dizer sem medo nenhum, que a maioria de nós é egoísta, e o convívio com pessoas egoístas acaba nos prejudicando. Todo mundo já teve uma experiência dessa, de às vezes consigo mesmo ou vendo outras pessoas tendo um comentário parecido. Fulano fez isso, fulano só está pensando nele, então a partir de agora eu só vou pensar em mim, vou deixar de ser bobo. Isso aí faz parte da nossa rotina, quando não somos nós que falamos, ouvimos alguém falar. Do mesmo modo que quando nós somos pessoas evoluídas, desapegadas do mundo, pessoas boas que amam o seu próximo, nós estamos sendo bons exemplos para os outros. E quando convivemos com pessoas assim, nós estamos também sendo inspirados por elas. E pelo contrário, estamos sendo pedra de tropeço, estamos causando escândalo para aqueles que estão tendo nosso mau exemplo. Então, além de estarmos evoluindo, estamos ajudando outras pessoas a evoluir. Existem algumas questões que o Livro dos Espíritos nos traz sobre esse assunto. E a primeira delas, é errado eu observar e estudar os erros das outras pessoas? Então depende do meu objetivo. Se o meu objetivo for para falar sobre aquilo, divulgar aquilo, fazer fofoca, é óbvio que isso é negativo. Porém, se o meu único intuito com aquilo é aprender com os erros do outro, é claro que isso é valioso, pois eu estou aprendendo com um erro que eu não preciso passar. Uma outra questão, é errado, é ruim ter consciência do bem que eu fiz, ou da evolução que eu alcancei, de maneira alguma, desde que eu não me envaideça, eu não posso me tornar vaidoso com aquilo. Porém, eu reconhecer o bem que eu fiz, eu reconhecer que estou superando as minhas dificuldades e me tornando melhor.
isso é bom, isso é normal, porque eu estou evoluindo e é normal que eu fique feliz com isso. Qual que é o meio, o melhor meio que nós temos para evoluir? No Livro dos Espíritos, quando Kardec faz essa pergunta, ele é respondido pelo Espírito de Santo Agostinho, que era um grande filósofo, que em vida também falava, foi muito coerente com a resposta que ele teve como espírito, foi muito coerente com a sua obra filosófica e com aquilo que ele era em vida. E ele responde: o melhor meio de evoluir é através do conhecimento de si mesmo. Ou seja, através do autoconhecimento. Nós temos que nos conhecer. E qual é o melhor jeito de eu adquirir o autoconhecimento? Ele sugere um exercício, o exercício que Platão já sugeria, que esse exercício consiste no final dos nossos dias, antes de dormir, que eu faça um exame de consciência. E nesse momento eu pense no meu dia, em tudo o que eu fiz naquele dia. Ele sugere que nós devemos colocar algumas questões, fazer algumas perguntas para nós mesmos. E essas perguntas podem ser baseadas nos vícios, nas virtudes. Por exemplo, hoje eu fiz tal coisa, hoje eu fui avarento, hoje eu fui orgulhoso, e vou especificando aquelas perguntas a cada vez mais. Ou eu posso fazer para me ajudar, através dos 10 mandamentos, e vou pensando: hoje eu fui um bom filho, hoje eu amei a Deus, amei meu próximo. E também ver a motivação de todas as nossas atitudes. Hoje eu fiz tal coisa, mas eu fiz isso para quê? Foi para parecer bonzinho aos olhos dos meus colegas? Ou eu fiz isso foi realmente porque eu queria fazer o bem? Dessa maneira eu vou me conhecendo, vou identificando os meus vícios, vou identificando as minhas virtudes. E só quando eu me conheço é que eu vou conseguir evoluir. Porque aí eu vou poder traçar um plano. Eu tenho tal vício, então eu devo combater aquele vício. Santo Tomás de Aquino, ele sugeria, ele tinha uma frase muito interessante: tem diante de ti o olhar dos sábios. E nós podemos trazer também para o que Santo Agostinho nos fala aqui nessa resposta, que nós devemos também imaginar o que os grandes espíritos pensariam do que eu estou fazendo. Muitas vezes eu não vou saber se aquilo que eu fiz é bom, se aquilo é ruim. Eu posso pensar: o que São Francisco de Assis pensaria disso? O que Jesus pensaria disso? O que Deus pensaria disso? Nessa hora eu vou ter uma resposta na minha cabeça, se aquilo é bom, se aquilo é ruim. Então isso nos ajuda. E o mais interessante, que toda essa resposta de Santo Agostinho nos mostra, é a coerência que o espírito encarnado tem com a sua resposta agora como espírito. Porque sua obra Confissões, ele justamente falava sobre isso, sobre o autoconhecimento. Ele conversava com Deus, muitas das vezes falando sobre os seus erros daquele dia, sobre os seus defeitos. E a gente percebe a coerência da natureza de um espírito. A natureza, a identidade do espírito, o espírito é eterno e ele conserva a sua identidade. Sobre esse exercício eu posso compartilhar uma experiência pessoal que talvez muitos que fizerem esse exercício vão perceber. Eu procuro fazer esse exercício diariamente e o que muitas vezes eu percebo? Eu penso: hoje eu não fiz nada de ruim, pelo menos eu não vi que eu fiz, tenho certeza que eu fiz. No outro dia, hoje eu também não vi nada de errado, nada de muito ruim. Mas em certo momento eu me vejo diante da seguinte situação, da seguinte pergunta: eu também não fiz nada de bom. Então isso é o que nós fazemos muitas vezes. Então eu sugiro realmente esse exercício, procurem fazer e vão desdobrando as suas perguntas, seus questionamentos. Isso vai nos ajudar
a ter o autoconhecimento e, através disso, a nossa evolução, que é o que nós tanto buscamos através da nossa doutrina, através aqui dos nossos estudos. Então, assim eu encerro a palestra.